Oi, oi, pessoal, bem-vindos a esse bate-papo sobre os temas divinistas, os temas que eram correntes nas conversas, sentados na cozinha de Oswaldo Polidoro, na casa dele. Hoje é dia 8 de outubro de 2021. Vamos, então, hoje, em torno de um tema que ele, com muita certeza, comentava muito, e que para nós vai ser frontal, a gente encarar muito, falta muito pouco tempo, que as profecias apocalípticas que estão anunciadas e que falta muito pouco acontecer. E por que eu escolhi? Porque eu tenho reparado que as pessoas não leram. Não leram, se queixam que o Apocalipse é muito pesado, difícil, então eu peguei vários trechos bíblicos e depois eu vou mencionar outras duas fontes, mas assim, só uma pincelada para que vocês possam acompanhar nas televisões, nos noticiários, tudo o que está acontecendo e perceberem, isto já estava anunciado que aconteceria, tá bom? Então, vou ler algumas profecias, comentando palavras que são simbólicas e que aí, então, ou que a gente precisa entender que lá no passado, por exemplo, não existia bomba, avião caindo bomba, então, tudo isso está anunciado, por exemplo, Nostradamus fala de aves deixando fogo cair. Coitado, ele teve a vidência, mas como é que vai? Na época não tinha avião, então tudo isso é muito difícil pela data, né, das vidências, desses que profetizaram. Então, vou começar com o Apocalipse no capítulo 16. Esta parte que eu vou ler se repetiu várias vezes, que não é que houve uma distração nem nada, alguma parte está mais detalhada que a outra. Então, está no Apocalipse a chegada de anjos. Um anjo grandioso traz 7 taças, as taças da ira, da raiva de Deus. E foi o primeiro, e aconteceu uma chaga, uma ferida má, maligna, nos homens que tinham o sinal da besta na testa ou nas mãos e que adoravam sua imagem. Está nos mandamentos, não farás imagem para adorar. Há também o sinal da besta. Que seria a besta antes que a gente leia várias vezes? E surge do mar uma besta no capítulo 13. Será aquela igreja, aquela religião, todas elas, não vou dizer apontar uma ou outra, mas aquela que vai comandar mentindo de Bíblia na mão, dizendo que não tem reencarnação. Jesus apareceu depois de reencarnado. Como podem dizer que não tem? Ou que os dons de Deus são coisa que não presta, enfim, todos estes carregam marcas por ter sido negadores daquilo que está ali escrito e também adoradores. Muito bem, o segundo anjo derrama a sua taça no mar, e o mar se torna sangue como de um morto, e o mar morreu no mar toda a alma que estava ali vivente. Peixes e tudo aquilo morre, parece muito aquela praga de Moisés, né? O terceiro anjo derrama a taça dele nos rios e nas fontes das águas, que também se tornaram sangue. E o anjo destas águas dizia assim: Justo és tu, Senhor, que és, que eras, e hás de ser, porque julgaste estas coisas, já que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue para beber, porque disto são merecedores. Ele está
falando este anjo sobre aquelas torturas e assassinatos de tanto profeta, de tanta mulher que benzia, fazia dons, prodígios na Idade Média. Então, este sangue derramado por tantos lugares vai ser cobrado. O quarto anjo derrubou sua taça sobre o sol, e os homens foram abrasados com grandes calores. Eu andei escutando faz pouco tempo isto, não? Temperaturas altíssimas. Veja, quem foi afetado são aqueles que blasfemaram o nome de Deus. Deus que tem o poder destas pragas. E mais, nem assim se arrependeram por terem feito aquilo para lhe dar glória. O quinto anjo derramou a taça dele sobre o trono da besta. É a besta 666, a igreja que também tem o falso profeta, situada na cidade dos Sete Montes. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e também eles não se arrependeram do que fizeram. O sexto anjo derrubou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates, Tigre e Eufrates, são os dois rios que separam um trecho lá do Oriente Médio que chama Mesopotâmia, meso, meio, pótamos, rios. Então, ali sempre foi uma região de muita, muita guerra, porque muitos invadiram ali querendo estar ali com água por perto, numa zona desértica, e ter lucro pelas passagens, enfim. Ali esteve um povo governado por Nabucodonosor, lá na Babilônia, e eles fizeram cativos o povo hebreu, prenderam, deixaram só os agricultores e trouxeram a nata da sociedade, os grandes comerciantes, os grandes sábios presos. Tudo isto teve um preço, vai ter um preço. O que aconteceu com esta taça? A água secou. A água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vamos saber mais para cima que países estão lá. Esse rio está na Ásia e ele flui, ele começa na Turquia, ele anda Turquia, Síria e vai pelo Iraque até cair no Golfo Pérsico. E as notícias de agora, se derem uma busca de notícias, há pouco tempo saiu, este rio já está secando. Este rio milenar está secando, já, sem mais nada. E em volta dele, em direção ao Oriente, o que temos é a Rússia, a Ucrânia e o Irã. O Irã é a antiga Pérsia. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, isto é, todos aqueles que blasfemam contra os parâmetros de Deus, todos aqueles que mentem de Bíblia na mão, todos aqueles que são frios perante tudo que é divino, da boca deles vi sair, quer dizer, deles não, dos representantes deles, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para juntar todos para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E Deus avisa, eis que venho como ladrão. Nossa, que frase é esta? Um ladrão não avisa quando vai te assaltar, senão você não vai ser assaltado. Se você sabe que vai perder o celular, você deixa o celular em casa. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas.
E os que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, um lugar de proteção. O sétimo anjo derrama a sua taça no ar, e sai uma grande voz do templo do céu, ou seja, dos altos planos, do trono, e dizendo: está feito. Houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto como nunca houve. Vejam o que está profetizado, um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Vai ser uma movimentação das placas para uma acomodação final fantástica. E é tudo por aquela região. E a grande cidade se fende em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Como assim caíram? Fundo do mar virando montanha? Montanha indo para o fundo do mar? Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. É chegada a hora da cobrança de todos os que erraram, dando risada de Deus, afrontando, dizendo: tá bom, eu fui avisado, mas não, deixa eu ir aproveitando. E ele está avisando. Sobre os homens caiu do céu. Aqui ainda tem um pedaço. E toda a ilha fugiu. Toda a ilha fugiu. Não tem uma carinha de um tsunami gigantesco? Sumiram as ilhas. Os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Saraivada é aquela chuva que não para nunca mais, geralmente é usada para pedras, para esse efeito de chuva de pedras. E aqui na Bíblia está pedras do peso de um talento, de uma moeda gigantesca que tinha naquela época. E os homens blasfemaram por causa desta praga da saraivada, porque era muito grande. Mas está avisado. E onde, em que momento o comportamento mudou, não é mesmo? Só esse pedacinho do Apocalipse tem muito mais, mas muito mais. Tem falando sobre as pestes, tem falando sobre as doenças que virão, tem muito mais. Eu só deixei este pedaço porque ele traz notícia das coisas que já estamos assistindo, de pouquinho em pouquinho, passo a passo, e depois eu termino explicando o que temos nós com isso. Vamos agora para Mateus e Marcos. Marcos fala bastante sobre Jesus fazendo as profecias dos últimos dias. Mas Mateus fala um pouco mais, então eu vou ler para vocês Mateus, mas Marcos também traz. Ele ele esteve presente, escreveu o que Jesus disse. Quando Jesus ia saindo do templo, chegaram-se os discípulos para mostrar a estrutura do templo, e Jesus lhes disse: não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Já viram o muro que sobrou lá, tamanho das pedras? E estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? Que sinal teremos para a sua vinda e do fim do mundo? Porque ele já tinha dito que ele precisava voltar e voltaria. Ele vai voltar. Jesus vai aparecer de novo quando tudo estiver terminado. Em que situação, onde e para quem? Bote cada um a mão na consciência se está ficando longe daqueles que negam o que Deus fala. Mas ele fala: tomem cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu.
e enganarão a muitos, e de fato na história até do povo hebreu, houve vários que vieram sim em nome dele, fazendo prodígios inclusive, mas foram pegos. Ouvireis ruídos e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque vai se levantar nação contra nação e reino contra reino. E vai haver fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O mundo espiritual já está avisando da próxima, vai ser muito feia, muito feia. Eles avisaram, se alguém da sua família tiver com isso, não ponha a mão, nem que seja teu filho. Chama alguém com roupa especial para cuidar. Mas vai ser pego aquele que tem marcas. Então, vamos aguardar de cabeça erguida e sem pânico, sempre se perguntando onde é que nessa história eu vou poder ser útil. E Jesus diz, estas coisas são o princípio das dores. É Jesus falando um pouco antes do que o Apocalipse falou. Então vão entregar para serem vocês atormentados, matar-vos-ão, serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos serão escandalizados, vão trair uns aos outros, outros se odiarão, e vão surgir muitos falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, é tanta coisa ruim acontecendo, o amor de muitos vai se esfriar, o coração vai ficar de pedra. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ou seja, ele que veio para ser exemplo. E os evangelhos são a história do que ele fez, que é por onde os evangelhos trazem o exemplo que devemos seguir, terá que ser pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e aí virá o fim. E o Evangelho, a Bíblia, é o livro mais vendido, está em todos os países. Não esquecendo que aqui não está sendo falado do Evangelho Eterno, o Evangelho Eterno está profetizado no capítulo 14, que haverá um Evangelho eterno, desta vez, eterno porque é de Deus. É a doutrina de Deus para ser pregada a reis, povos e nações, todas as línguas. Nós ficaremos com Deus com nada que seja de homem. Mas então, na sequência, quando virem que a abominação da desolação que Daniel profetizou está no lugar santo, já chegou lá. Quem lê, entenda, e então, os conselhos de Jesus. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, for pego no telhado, não desça para tirar nada de suas casas. Quem estiver no campo, não volta para trás para buscar suas roupas. E ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. O que seria isso, só as grávidas, ai das grávidas? Pessoal, ele próprio explicou, e depois o nosso grande irmão Oswaldo Polidoro trouxe muita luz nesses textos. Vai ser dilúvio de fogo, muita coisa vai vir ou por bomba atômica entre nações, ou nem precisa da bomba, o que já está estocado. Com um grandioso terremoto, muita energia atômica vai se espalhar, e esta energia atômica faz com que aconteça que muitas crianças nasçam com algum defeito. Ai das grávidas naqueles dias. Nós teremos irmãos nossos com defeitos de corpos
que serão a última oportunidade, eles vão continuar por aqui e vão pagar por algum erro do passado. Jamais um divinista vai blasfemar contra Deus achando que ele foi injusto, ou ali naquele momento cochilou, meu filho nasceu com algum defeito. Nunca. Não há em Deus injustiça. Mas é necessário que a gente receba esses irmãozinhos, porque estão pagando alguma última coisa, sabe aquela última para poder ficar? Então é um exercício nosso para entendermos. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Só que a grande mãe Maria falou que vai ser no fim de semana. De inverno. Grande mãe Maria falou em Fátima que será num fim de semana de inverno. Ela até fala, juntem velas, não tem nada de ficar acendendo vela para a estátua dela. Para terem luz, para poder acender fogos, porque vai fazer frio, na Europa, no hemisfério norte. Ou seja, por aqui será verão. Haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E, continuando, nem tampouco haverá tamanha aflição depois. E aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, estava profetizado para o ano antes do ano 2000, mas eles seguraram e deram um breque e as coisas estão vindo em câmara lenta. Antes do ano 2000 começou. As vidências mostravam que as coisas, cabos de guerra, cabos de aço estavam sendo soltos e as placas começaram a se mover. As vidências deram conta de tudo isso, de chamada de trabalhadores para fazer chuvas e tudo mais. Mas foram abreviados esses dias, assim, vamos dar um tempo, por quê? Por causa dos escolhidos. Muita gente poderia ficar por aqui, poderia trabalhar mais, poderia ter maiores merecimentos para ter menos acontecimentos nas costas. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui e ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, vão fazer sinais e prodígios, isso tudo já aconteceu, e eis que eu tenho predito tudo isso. Portanto, se disserem que ele está no deserto, não vá. Eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque, olha a comparação, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda de Jesus. Ou seja, todos verão. Todos verão. Não é estar lá no deserto, vai para lá, não. Vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um clamor severo de trombeta que ajuntará seus escolhidos dos 4 cantos dos 4 ventos, de uma extremidade até a outra. Aprendei, então, esta parábola. Quando eu digo que não passará, não, esta parábola é da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando virem acontecer estas coisas, saibam que esse dia está já nas portas, quando Jesus virá. Vai ser o quê? Começo de primavera, né? Em verdade vos digo que não vai passar esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, que será a geração que vai assistir tudo o que está escrito antes. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas ele explica daquele dia e hora ninguém sabe. Ah, quando vai ser? Conta para nós. Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.
como foi nos dias de Noé. Noé passou avisando todo mundo, vai acontecer, todo mundo ria dele. O Noé, ele também fala de ficar em vigília, porque virá o ladrão, olha só. O Noé também falava da vinda do dilúvio, ninguém acreditou, e então, assim como nos dias anteriores do dilúvio, que ninguém acreditou, no dia que chegou a coisa, Noé já estava preparado, de arca feita, e, portanto, sobrou. Então, vamos ver. Ninguém percebeu quando chegou o dilúvio e todos foram levados, assim será também a chegada de Jesus ao homem. E ele diz: estando dois no campo, um será levado, outro será deixado. Ele está prevendo que metade vai ser levada com esse dilúvio, metade da população. Estando duas pessoas moendo no moinho, uma pessoa será levada e outra deixada. Ficou bem claro que não importa onde a gente esteja. Eu vi na televisão uma reportagem de um japonês que esteve em Hiroshima, sentou para almoçar na mesma escada que um amigo, conversando, caiu a bomba. Ele ficou muito assustado, ele perdeu o cabelo de tanto susto que foi, e o amigo dele, quando ele se virou para conversar com um amigo, você viu isto? O amigo tinha virado uma pasta. As coisas vão pegar de acordo com a vibração das pessoas, nós temos que, de fato, caprichar no comportamento, sabe? Porque a vibração nossa é que nos fará diferenciados. Por isso que a gente fala muito, façam água fluida, bebam água fluida, e fluidifiquem o próprio corpo, agindo dentro da lei. Mas, enfim. Não sabeis a hora que virá o nosso Senhor, mas considerai. Se o pai de família soubesse que na vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria, não deixaria minar a sua casa, quebrar, arrebentar a porta. Por isso, estejam apercebidos. O Filho do Homem há de vir numa hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor deixou para tomar conta da casa e cuidar do sustento para quando ele voltasse? Bem-aventurado esse servo que o Senhor, quando vier, se achar servido. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens, ou seja, esse servo fiel vai ganhar todos os bens que fizer por merecer. Mas o mau servo, se aquele mau servo disser no seu coração, meu senhor mais tarde vai vir, e começou a espancar os outros empregados, comer e beber, ficando ébrio, aí, naquela hora que ele não sabe, o Senhor virá e dará a parte dele junto com os hipócritas, ele experimentará pranto e ranger dos dentes. Mateus, capítulo 24. Leiam lá que tem um pouco mais. Então, percebam que no final de tudo, e no finalzinho do Apocalipse, a gente encontra no capítulo 19 e 20 e 21, todo o finalzinho do Apocalipse, aquilo que nos traz alento, porque a gente está percebendo que vai ser glorioso o cenário das coisas que vão acontecer, mas o sul do sul será poupado. Esta parte já está complementando. Eu já até devia ter lido então isto, porque eu percebi que muita gente não leu as profecias. Quando eu falei das profecias relativas ao Brasil. O Brasil também está profetizado, está sendo cuidado há séculos e séculos. Estiveram outras pessoas querendo baixar aqui, não desceram, se desceram foi só para beber água e não deu certo, os navios afundaram, o mundo espiritual não deixou ninguém entrar aqui, a não ser na hora certa, portugueses, que da Europa era o povo mais simples, para iniciar
a colonização da nossa pátria. Então, capítulo 19 do Apocalipse, dizendo, depois de tudo isso, o que acontece. O cavaleiro branco, que é o que traz a doutrina. Cavalo é a doutrina, o cavaleiro é aquele que traz, é aquele que expande. Está escrito dele: aprisiona a besta e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, da humanidade, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da imagem. Os dois foram lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Parece um vulcão, né, não? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. É a espada da verdade. Essa simbologia de espada que sai da boca é falar a verdade. A espada, a verdade simbolizada com a espada que corta reto e profundo e que não vê palpite, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Ela corta. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Este é o final da história. E a partir deste capítulo vem toda a maravilha que será. Eu já pronunciei muitas partes desses capítulos finais em uma das primeiras. Antes da primeira, eu falei sobre o porvir. Eu pronunciei esta instrução online em dia de Ano Novo, que é para a gente lembrar no Ano Novo o que está por vir. Na segunda epístola de Pedro, ele fala: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras de orgulho, de vaidade, enganam com paixões carnais, com libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam do erro. Ou seja, existem aqueles que, onde você está indo, vem cá, e de novo trazem de volta para o erro. Então, aquele que é vencido acaba ficando escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, eles se deixam enredar de novo, são vencidos e pegam ao último estado pior do que antes. Melhor fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecer e voltar para trás. Se você conhece alguém que já conheceu doutrina, que já conheceu o caminho, que a gente conta tanto de se manter com ética, com moral, sabedoria, cultivando bem os dons, traz de volta, porque lá está. Com eles aconteceu o que diz o adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada tornou a se revolver no lamaçal. Então, para que isto não aconteça de novo, nosso grande irmão, mas falou muito, advertiu muito a gente. Por isso, eu tenho empenho em ir avisando de novo. E eu estou lendo, vou ler para vocês um pedacinho que ele escreveu e depois um trecho do livro Mensageiro de Caçapa, que eu vou adaptar, tirar uns pedaços, porque era muito longo. Em virtude do término da restauração, que foi o trabalho que ele levou 5 vidas para fazer. Eu vou explicar a restauração mais para frente. 5 vidas levou. A Idade das Trevas, que foi a Idade Média, foi uma época que todo mundo parou de pensar. Precisou ele voltar até como Voltaire e toda a sua turma para retomar a liberdade de pensamento. Para depois ele voltar como Kardec para trazer o espiritismo fundamental,
para depois, já com o Espiritismo e comentando alguma coisa da Bíblia, voltar como Oswaldo Polidório e entregar o Evangelho Eterno que precisava. Então, esse é o trecho que eu vou acabar de ler. Foi determinado fundamentar todo o trabalho na sequência, por justiça divina, impondo renovação, fundamentar o trabalho na lei de Deus, no Cristo divino molde e na revelação, no uso dos dons que Jesus generalizou no Pentecostes. Então, lá pelo ano de 1910 da era cristã, foi feita uma grandiosa visita ao Brasil e com o fim de presenciar como estavam as coisas. Acima de tudo, alguns elementos já estavam em trabalho ativo. Um deles, Bezerra de Menezes, muito ativo, trazendo para o Brasil o espiritismo. E a turma dele, lógico, não sozinho. Alguns vultos se desdobravam e lançavam os marcos de grandiosa obra, além de a gente poder ver já na carne alguns dos mais avançados servidores do Cristo, se preparando para um novo lance. Qual era o plano? O plano era vasto em todos os sentidos. Vejam que isso está escrito e volto a repetir: tudo é planejado. Se Senhor Jeová ordenou agora, nós vamos fazer com que haja um grande avanço, começou. Planejadíssimo. Milhares de criaturas preparadas a fim de tomar encarnação na hora certa e de acordo com os mais antigos trabalhadores fossem saindo da carne, outros viriam para o lugar, para que não faltasse que grandes espíritos estejam encarnados para ouvir a doutrina de novo, que Jesus entregou há 2000 anos atrás. Eles já conheciam, que no Espiritismo já reconheceram, que quando veio Francisco de Assis ficaram em torno dele, porque é a doutrina que eu conheço, a de Deus. Então, em breve se dará, por determinação de Jesus, a determinação de Jesus é que o novo impulso saia daqui do Brasil. Todo surto, todo impulso precisa de uma base, de um centro receptor de onde possam sair os golpes contra a corrupção e o atraso espiritual. Espiritual. Precisa repor a espiritualidade. Não é possível transformar a Terra inteira num formidável centro receptivo sem a montagem de uma organização, um agrupamento para estender os serviços e multiplicar as organizações, os grupos, as pessoas que conheçam, que sejam médiums. É a espiral evolutiva, isto é regra comum. Não é só aqui, é em todas as épocas, é assim que se trabalha. Há excelentes doutrinadores que pregam com muita veemência a renovação cíclico-histórica. Tem gente que sabe que está falando vai acontecer. A Terra vai ser abalada em todos os sentidos, eu li a parte física. Mas, mais para frente, tem a parte espiritual, que o chão da cidade dos 7 montes será procurado e não encontrado, virá abaixo tudo aquilo que conspurcou contra o que é de Deus. Mas assim, depois que tudo isso acontecer, vai figurar uma nova humanidade. Convulsões de toda ordem varrerão a paisagem humana, fazendo crepitar, pegar fogo as mentes e comover os corações de novo. Acabando uma hora cíclica, vão se levantar no mundo as mais estranhas e absurdas concepções por causa desses choques. Então é necessário, nesta hora que todo mundo vai estar chocado, que foi isso que aconteceu, é nesta hora que é hora de se erguer, avançar e estabelecer núcleos de fé verdadeira. É Deus, veio de Deus, pessoal. Vamos nos juntar em torno dele,
nós que sobramos. Para contrabalançar os efeitos dissolventes daquela convulsão, porque precisa muita gente vibrando bonito para derrubar o medo e a dor que vai estar no ar. Tudo está sendo divinamente orientado, embora ainda que tem que se admitir que falhas vão ocorrer, porque arbítrio, né? Arbítrio humano, as escolhas, muita gente vai escolher de forma diferente da combinada, mas de muito alto vem a determinação e ninguém vai deter a marcha triunfal. Pode fazer o que quiser, isto é por Deus, ninguém vai fazer deter. Por causa da presença na Terra de criaturas altamente evolutivas, que são verdadeiros servidores de Jesus, de toda aquela corte celestial, estavam rodeados de outros tantos milhares de servos do bem. Elementos de todos os matizes de hierarquia estavam trabalhando. Muita gente, um colado no outro. E o programa, de acordo com os relatos que vieram ver e trouxeram os relatos, né? Dizia que há milhões de seres que estavam prontos a entrar na luta assim que fosse necessário. Estavam aguardando. Nessa hora, em vista do que foi feito, do que está sendo feito, eles declararam, então, dá para dizer que nada falhou. E vamos considerar, quando eles fizeram uma estimativa do que precisa ser feito, eles sempre consideram no mínimo isto. Esta turma tem que ter no mínimo este tamanho, porque tem que garantir uma vibração positiva para ter entrada das legiões trabalhando. Então, devemos afirmar que, em muito, esse limite foi ultrapassado, porque Jesus deu elementos na razão direta, onde as convulsões precipitavam manifestações contrárias. Os agentes astrais começaram a se desdobrar em trabalhos, atenções incalculáveis, e o material humano, apesar dos pedares, atendeu ao chamado celestial. É nós. Vamos vibrar bonito. A Terra, queiram ou não os pensadores, ao contrário, nunca presenciou um fato semelhante, nunca viu tanta prodigalidade das coisas que vão acontecer e jamais teria concebido tamanha obra em tão curto lapso de tempo. As dificuldades encontradas em outros tempos, nos outros movimentos renovadores que houve, você vê, na época que veio Kardec, o Senhor Jeová falou, filho Elias, vá para a Terra e leve a minha mensagem, fale de Deus a eles, porque a ciência vai ter tanto aviso que eles vão achar que podem muita coisa. Vai lá e avisa que sou eu que mando. Não nessas palavras, mas foi feito isso. Todos os movimentos renovadores que aconteceram. Ou também pelos arautos que vieram, as dificuldades no Brasil se converteram em facilidade, eles foram ver por quê. A pujança da terra facilitou seu elemento demográfico, ou seja, como eu comentei, vieram primeiro os índios, raça vermelha já estava, que são os verdadeiros brasileiros, depois veio o branco, depois o negro, tudo muito perto, para logo se conversarem entre si, se transformar, já começar uma nova raça. A última, como está profetizado, inclusive. Então, tudo bem que os que primeiro chegavam tinham analfabetismo, e na época, por exemplo, das entregas, tanto da codificação do Espiritismo, como grandiosas mensagens na Inglaterra, a Europa em geral, totalmente cristã,
recebeu com muita gente intelectualizada. Agora fica a pergunta: o que fez a França, a Inglaterra, a Grécia com os filósofos? O que fizeram com tanta pujança de espiritualidade? Como foi que eles encararam essas partes dessa grandiosa obra? Aqui, a pujança da terra ajudou esse surto restaurador e a ingerência das falanges de Jesus, a determinação do povo que veio trabalhar com garra, com tanto fator contrário que aconteceu e acontece. Teve débitos do passado que barraram muita coisa, porque tem na nossa história alguns trechos, mas tinha que ser tudo iniciado numa terra nova, ou renovada por... Claro que aqui era Atlântida, mas é a Atlântida redescoberta, renovada. Renovada como? Por um cataclismo, foi de água. A Atlântida afundou. Então, agora, a nova terra que vai surgir, vai ressurgir renovada, a fogo, desinfetada a fogo. Centro irradiador das influências restauradoras. Vou repetir. No Brasil, nós vamos ter forças e ser centro irradiador das influências restauradoras. Por isso, a batalha do divinismo é fazer gente consciente dos dons, da importância do pensar, de seguir exemplo. O Brasil sozinho faz mais do que todos os continentes juntos quando repete aquelas práticas que estão no capítulo 2 do livro dos Atos, aquele trabalho, aquela oração em conjunto que o Pedro, todos estavam fazendo e que Jesus falou, congreguem aí, e mandou aquelas línguas de fogo para fazer a distribuição dos dons. Ou então peguem a primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 tem uma descrição dos nossos grupos de trabalho. A cadeira era outro tipo. Nós temos mais conforto. Quando tem calor, a gente pode até ligar um ventilador, um ar-condicionado, mas a parte didática, a parte doutrinária era a mesma. Então, vamos deixar só um pedacinho, está no capítulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando vier o que é perfeito. Então, o que é perfeito em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito em parte será aniquilado. Pense como lição de casa. De toda e qualquer forma, encarando friamente esta obra que está sendo acabando, né, que está sendo levada a cabo em tão pouco tempo, porque falta muito pouco, gente, falta muito pouco tempo. Teve uma pessoa que falou, mas não é para os meus netos? Não, nós vamos encarar essa. Por isso é que estamos na internet, chegando a lugares nunca dantes, alcançados. O divinismo está se expandindo. A nós coube o trabalho de expansão, porque a restauração e a consolidação já foi feita, agora lá vai nós. Porque a gente quer que o máximo de pessoas saiba de tudo isso, né? Não há mente sincera que não reconheça a importância desta grandiosa máquina que está montada para que seja espargido pelo mundo os frutos dessa semeadura celeste. Estamos falando do Evangelho Divino. É Deus em forma de livro. Não quer ter o livro, não precisa, fica com Deus. Não precisa chamar de divinismo, faz tudo o que Deus quer. Ele entregou a lei, o exemplo ficou como Jesus, os dons ninguém pega, nem perde, nem aluga, nem compra, é por Deus. Capricha, seja útil ao próximo. É restabelecer aquelas práticas citadas nesses documentos que eu mencionei agora.
para que o cristianismo, cultivado pelos homens, venha a ser aquele deixado por Jesus, sem cleros interesseiros. Jesus não deixou formalismo nenhum, nenhum ritual, não deixou templo nenhum, não mandou fazer estátua, nada, não tinha nenhuma fantasia, nada, nada. Nós vamos retomar o caminho que já tinha sido entregue. E que a lei intrínseca a isso seja vivida no trato social. A revelação, as mediunidades sejam cultivadas naqueles moldes que fez Jesus, andou pelas ruas, descalço. O que você tem? Você é cego? Vem aqui, vamos ver se Deus permite. Fazia uma massinha de lama com cuspe, vai se lavar agora na fonte. E o cara voltou olhando, vendo tudo, todo mundo sabia que ele era cego de nascença. Isto é cultivar a revelação, para que a humanidade possa crescer, aumentar no conhecimento das verdades básicas. Verdades básicas, vamos somando todas, e o conjunto de todas é a verdade fundamental. É bem sabido que tem rasteirismo sectário, que vai ter gente que vai querer impedir o avanço dessa restauração. Mas ninguém pretenda que o Cristo deixará de ser vitorioso. Vou repetir, não fica achando que Jesus vai deixar de ser vitorioso. Basta, portanto, que os verdadeiros servos de Jesus sigam a trilha que ele deixou prontinha, palmilhada, tá certo? Surgirão dificuldades, surgirão trabalheira, dificuldade, trabalho, dificuldade, trabalho, dificuldade. Mas assim mesmo, como ele colheu os resultados benditos, abençoados, também os que trabalharem dignamente, imitando o que ele fez, vão recolher aqueles benditos galardões. Queiram ou não os homens, o fato histórico planetário mais importante de toda a história da humanidade, o fato mais importante na história planetária e da humanidade vai se cumprir nesses tempos. Nós vamos ser testemunhas e, se Deus permitir o nosso comportamento assinar, a gente vai continuar aqui e assistir o que vem vindo. O Brasil é o ponto central de todos esses fatos do Apocalipse, tá? O Brasil, que é da Atlântida redescoberta, que é toda essa parte, mas é o ponto central de tudo aquilo mais, que vai herdar a obrigação de fornecer um comecinho novo. Sabe aquela primeira chama da fogueirinha? É daqui que vai se alastrar uma nova civilização pós-dilúvio. Depois da guerra atômica, depois que a poeira baixar, aquela coisa de o sol vai sumir, o sol vai ficar vermelho. Leiam um Apocalipse. Espero que agora vocês queiram ver. Esses dias o sol está sumindo de tanta poeira no ar. Teve dias aí, em alguns países, que os vulcões jogaram tanta cinza que era 9 da manhã, virou noite. Isso está profetizado. Leiam todo o resto, eu não quis trazer os detalhes. Alguém tem que fazer por si próprio. Pega o último livro da Bíblia, lá no finzinho, abre e lê na ordem certa. Dentro do Evangelho Eterno tem a ordem. Ah, eu não tenho Evangelho Eterno. Entra no site, gdpatriarcajacó.org.br, lá tem. Abre, faz o download, você mora lá longe, quer mandar o endereço, a gente manda? Leia, não deixa de ler. Porque essa primeira chamazinha vai sair daqui, o comecinho de um novo céu e uma nova terra. O sul do sul vai ser menos abalado. Ah, então não vai acontecer nada? Vai.
Vai ter furacão, vai ter saraivada de pedra de granizo, não sei o que Deus programou, mas vai sobrar o suficiente de pessoas de todos os lugares do planeta que vão se abraçar e vão lembrar de tudo isso que está profetizado e vão iniciar o trabalho de expandir. Na entrada da segunda metade evolutiva, a infância já foi, vamos para a maturidade do planeta. E para saber o que seja a doutrina da verdade, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, porque do Gênesis até o Apocalipse, tudo que ela tem é ensino divino. Vou terminar. Alguns recados. Primeiro, do nosso grande irmão restaurador Oswaldo Polidoro. Numa conversa. Vocês sabem que eu tenho ao meu favor tudo que eu profetizei, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei a doutrina pronta para vocês. Eu tenho 3 advogados a meu favor. Primeiro, Deus, o sagrado princípio de tudo, Pai Divino. Deus é o meu primeiríssimo advogado. O segundo se chama dilúvio de fogo, que vai reduzir os viventes, tudo que vive, a 1/3. 33%. Maria em Fátima falou 1/4, 25%. Ela avisou que seria em um dia frio, que corram e falem para os outros para se ligarem a Deus. E falou do Brasil, tanto que o Papa falou da época. Boa sorte, que sorte do Brasil, uma coisa assim. Quer dizer, de todas as profecias, Maria falou 25%, o pai, Oswaldo Polidoro, sempre falou 1/3, sempre falou 1/3, e Jesus falou 50%. De 2, um fica, outro vai. O terceiro advogado meu é a expulsão dos cabritos que vai acontecer, que são aqueles que fizeram traição a Deus, a justiça de Deus, os dons que são de Deus, que foram contra os mandamentos de Deus e os mensageiros, que em nome de Deus vieram para cá, para levar os irmãos para tudo isso. Vejam outro recado do Senhor Jeová agora. Jesus veio ao mundo falando de mim, dos meus dons, cultivando os dons, fazendo as melhores maravilhas que esta humanidade já teve. E agora, no findar do 2º milênio, meus filhos estão fazendo questão de ser expulsos mais uma vez, querem descer aos abismos de novo, conforme naquele dia e todos os dias a gente tem visto barbaridades acontecendo. Ele diz, eu jamais quis que participassem de tudo isto, enquanto, filhos, a rebeldia reinar entre vocês. Eu não tenho outro consolo a dar para vocês a não ser chibata, pranto, ranger dos dentes e expulsão, até que um dia vocês saibam respeitar a minha lei, meus dons e os meus enviados, que nunca faltaram no meio de vocês. Um recadinho de Jesus. Estão todos no livro das comunicações. Eu fui gravando essas comunicações e depois transcrevi. Nós temos que deixar no mundo uma nata de gente para segurar esta verdade. Nós temos que deixar no mundo, Jesus falando, um grupo de pessoas nata. O pessoal da antiga sabe o que era uma nata do leite. Para segurar esta verdade, para não ter medo diante de negação. E falar a verdade é essa. Nem que custe fogueira para os trabalhadores. Mas tem que segurar a verdade. Mas esta negação tem que ter fim. E ai daquele que fizer a doutrina falhar por causa de negação. As ovelhas estão com sede. Elas vêm ao pote buscar doutrina.
elas vêm ao poço beber a água da verdade. E se alguém vai dizer que isso não existe, é falso. Que tem gente que não gosta disso. Por esta boca, por essas palavras, pode cair muita gente. E quem é que vai responder pela negação? Graças a Deus, amigos trabalhadores, tenham muito cuidado, porque estão nos últimos passos já, em direção à sagrada finalidade. Procurem ser um exemplo como eu fui, porque eu afirmo a vocês, passarão céus e terras, e os negadores sumirão, porque os mundos inferiores estão lá, esperando. Agora eu digo, sim, senhor. Estamos encerrando com estes recados e estamos também tentando caprichar dentro do seu exemplo, irmão, Pai Jesus. Até a próxima, pessoal.